Os compostos organometálicos de metais de transição são substâncias que contêm ligações covalentes entre átomos de metal de transição e átomos de carbono de grupos orgânicos, como alcenos, alcinos e anéis aromáticos. Esses compostos têm papel fundamental na química moderna devido às suas aplicações em catálise, síntese orgânica e processos industriais. Os metais de transição são particularmente adequados para formar compostos organometálicos devido à sua capacidade de acomodar múltiplos estados de oxidação e coordenar ligantes de diferentes naturezas. Nesse capítulo estudaremos mais a fundo as principais características destas espécies, além de fazermos uma breve introdução sobre os compostos organometálicos formados por metais representativos. Para nossa apresentação sobre compostos organometálicos, abordaremos os seguintes tópicos: definição de compostos organometálicos e suas propriedades. Vamos começar definindo o que são compostos organometálicos e explorando as propriedades que tornam esses compostos únicos e essenciais para a química moderna. Ligações envolvidas nos compostos organometálicos. Em seguida, discutiremos os tipos de ligações que caracterizam os compostos organometálicos, como as ligações covalentes tradicionais e ligações covalentes coordenadas entre os átomos de metal e os grupos orgânicos. Organometálicos do grupo principal e exemplos de reações de obtenção. Veremos os compostos organometálicos do grupo principal e exemplos de reações utilizadas para sintetizar esses compostos, destacando os métodos mais comuns e eficazes. Regra de formação de organometálicos do grupo D. Focaremos na regra específica de formação de compostos organometálicos envolvendo metais de transição do grupo D, analisando os princípios eletrônicos que determinam a estabilidade dessas espécies. Métodos de contagem de elétrons. Explicaremos os métodos de contagem de elétrons aplicados aos compostos organometálicos, um recurso crucial para prever a estabilidade e a reatividade dessas espécies. Nomenclatura dos compostos organometálicos. A nomenclatura desses compostos será abordada, com ênfase na forma de nomear os diferentes ligantes e estruturas, facilitando a identificação dos compostos na literatura científica. Ligantes mais utilizados na química de organometálicos do grupo D. Por fim, exploraremos os ligantes mais comuns e importantes na química de compostos organometálicos do grupo D, incluindo o carbonil, a fosfina, o dihidrogênio e os metalocenos, destacando suas características e aplicações. A química organometálica é a química dos compostos que contêm ligações metal-carbono. Grande parte dos fundamentos da química organometálica de elementos do bloco sp foi compreendida na primeira parte do século XX. Partindo dessa premissa, podemos classificar o complexo de cobalto e etilenodiamina como um composto organometálico? A resposta é não, pois a interação entre os átomos externos e o metal de transição não é do tipo metal-carbono. A espécie que faz o compartilhamento do par de elétrons para os orbitais do cátion metálico é o nitrogênio, sendo que os átomos de carbono estão em uma porção mais externa do ligante que não interage com o centro metálico. Uma exceção no caso dos compostos que apresentam a ligação metal-carbono e que não são classificados como organometálicos são os cianocomplexos, como no caso do hexacianoferrato 3. Uma vez que as propriedades dessa classe de compostos se assemelham muito mais àquelas dos complexos convencionais do que à dos organometálicos em si, como veremos em breve. Em contrapartida, o ligante CO, conhecido como carbonil ou carbonilo, forma compostos conhecidos como organometálicos. A justificativa para essa distinção aparentemente arbitrária é que muitos carbonilos metálicos são significativamente diferentes dos complexos quanto às suas propriedades químicas. Em geral, a distinção entre as duas classes de compostos é clara. Os complexos normalmente são carregados, com uma contagem de elétrons D variável, isto é, vários estados de oxidação são possíveis para os metais e são muito solúveis em água. Os compostos organometálicos frequentemente são neutros, apresentam uma contagem fixa de elétrons D, isto é,
Poucos estados de oxidação geram espécies estáveis e são solúveis em solventes orgânicos, como o tetraidrofurano e o dimetilsulfóxido. Embora existam muitos compostos organometálicos dos blocos sp, com frequência a ligação é relativamente simples e normalmente é descrita de forma adequada somente por ligações sigma, que ocorre na sobreposição frontal entre orbitais sp ou pp. Ao contrário, os metais D apresentam um grande número de compostos organometálicos com muitos modos diferentes de ligação. Por exemplo, para descrever completamente interações de um único ligante que compartilha mais do que dois elétrons ou ligações metal-metal em um organometálico, é necessário dispor de ligações sigma, π e até delta, um tipo de ligação covalente onde ocorre sobreposição de quatro lóbulos simultaneamente de orbitais D. Outra característica marcante é que os compostos organometálicos de metais do bloco D apresentam poucas configurações eletrônicas estáveis, normalmente contendo 16 ou 18 elétrons nos orbitais de valência ao redor do átomo metálico central. Antes de falarmos de organometálicos do bloco D, precisamos conhecer um pouco sobre os organometálicos de elementos representativos e para o que servem. Sem dúvida, os principais organometálicos empregados na química orgânica são derivados de compostos de lítio e de magnésio. A primeira classe de compostos, conhecida como organolítios, são produzidos a partir de precursores orgânicos que contenham um átomo eletronegativo e que sejam um razoável grupo de saída. Nos compostos formados, há a formação de uma ligação sigma-carbono-lítio após a saída do elemento eletronegativo. No segundo tipo de composto organometálico de elementos representativos, o magnésio forma um composto chamado comumente de reagente de Grignard. Um precursor orgânico contendo um átomo eletronegativo, normalmente o cloro, é colocado na presença do magnésio metálico. Devido ao seu caráter mais eletronegativo, ocorre uma cisão homolítica da ligação carbono-cloro e esse mesmo átomo de cloro prontamente retira um elétron do magnésio, formando um par iônico magnésio-cloro. Agora, o magnésio que ainda possui um elétron não compartilhado em sua camada de valência forma uma ligação covalente do tipo sigma com um átomo de carbono que contém um elétron não ligante para poder completar o seu octeto. Uma vez que tanto os organolítios quanto os reagentes de Grignard apresentam uma ligação sigma-metal-carbono, uma ligação covalente com alto caráter iônico dada a grande diferença de eletronegatividade entre os dois elementos da ligação, e o carbono será sempre o elemento mais eletronegativo, esses compostos organometálicos atuarão sempre na forma de carbânions, no qual a ligação sigma-carbono-metal é quebrada heteroliticamente, isto é, os dois elétrons da ligação covalente ficam com o carbono. E este carbono nucleofílico pode atacar um carbono eletrofílico, como aquele presente em carbonilas, cetonas e aldeídos. Nesse caso, forma-se uma nova ligação carbono-carbono em uma espécie intermediária que contém o átomo de oxigênio da carbonila agora fazendo somente uma ligação com o carbono eletrofílico e ficando com uma carga negativa. E que agora interage eletrostaticamente com o par MgBr+, até que seja acidificado o meio. Após a acidificação, a interação entre o O- e o MgBr+ é rompida e forma-se o álcool terciário. A reação envolve um reagente de Grignard, mostrado como R1-MgBr, que reage com uma cetona, onde o grupo carbonila, C-O, está ligado aos grupos R2 e R3. O mecanismo da reação ocorre em duas etapas principais. Na primeira etapa, o reagente de Grignard, R1-MgBr, contém um carbono nucleofílico devido à ligação entre o carbono e o magnésio. Essa ligação é polarizada, com o carbono adquirindo uma carga parcial negativa e o magnésio uma carga parcial positiva. O carbono nucleofílico do reagente de Grignard ataca o carbono eletrófilo do grupo carbonílico na cetona, quebrando a ligação pi-carbono-oxigênio e transferindo os elétrons para o oxigênio, que se torna carregado negativamente. Como resultado, forma-se um intermediário tetraédrico,
onde o oxigênio da carbonila assume uma carga negativa e o carbono atacado passa a ter uma ligação adicional com o grupo R1, com o cátion MgBr interagindo eletrostaticamente com o oxigênio carregado negativamente. Na segunda etapa, geralmente com a adição de água ou ácido diluído, o oxigênio negativo do intermediário é protonado, formando um álcool terciário, no qual o grupo hidroxila se liga ao carbono central que antes fazia parte da cetona. O produto final é um álcool terciário com os grupos R1, R2 e R3 ligados ao carbono central. Em 1920, um pesquisador inglês chamado Neville Sedgwick reconheceu que muitos compostos organometálicos têm a mesma contagem de elétrons de valência, um total de 18, que os gases nobres no final do longo período ao qual pertence o metal. Sedgwick inventou o termo regra do gás inerte para essa indicação de estabilidade, que agora é conhecida como a regra dos 18 elétrons. Podemos facilmente fazer alguns cálculos simples e verificar que essa quantidade de elétrons ocorre em diversos organometálicos, como os apresentados a seguir, como os organometálicos de níquel, cromo e ferro formados com o ligante carbonil. Pela posição do metal, sua configuração detém uma certa quantidade de elétrons, que é mostrado na segunda coluna da tabela. Cada ligante co-compartilha 2 elétrons para ligação coordenada com o metal. Multiplicando a quantidade de ligantes por 2, que resulta na terceira coluna da tabela e somando com a quantidade de elétrons de inicial para cada átomo metálico, observa-se que a contagem total de elétrons é 18, conforme é mostrado na quarta coluna. Esse diagrama mostra os orbitais do metal e os orbitais do ligante se desdobrando para a formação de um orbital molecular de um complexo octaédrico. Observe que o metal não utiliza apenas seus orbitais d para estabelecer orbitais moleculares, mas também os orbitais 4s e 4p. Lembre-se que ao final, haverá 18 elétrons na camada de valência do metal. Nos orbitais s e p, pode-se alocar no máximo 8 elétrons. Para os orbitais d, no máximo 10. Somando esses valores, vemos que a maior estabilidade ocorre com o preenchimento de 18 elétrons. Se começarmos a preencher os 18 elétrons nos orbitais moleculares, veremos que é possível preencher desde o orbital molecular A1G até o orbital molecular T2G. Se colocarmos mais do que 18 elétrons, agora esses novos elétrons terão que preencher os orbitais EG de maior energia, acarretando em uma desestabilização energética do composto. Normalmente, não é possível colocar mais do que 6 ligantes ao redor do centro metálico por uma questão de impedimento espacial, isto é, os ligantes têm que ficar muito perto entre si, causando uma grande repulsão e desestabilizando o composto, também chamado de impedimento estérico. Aqui lembramos que os metais com configuração D8 mais abaixo na tabela periódica apresentam uma característica de formarem complexos quadrado-planares. Podemos entender que por serem metais com grande volume, os ligantes estão tão separados ao redor do centro metálico que o ângulo de 90 graus que se forma nesses complexos causa uma baixa repulsão e por isso eles formam quadrados planares e não tetraédricos. Nesses casos, eles só possuem 4 ligantes ao redor do átomo central e, portanto, formam compostos organometálicos com normalmente 16 elétrons. Podemos dividir o bloco D de acordo com a seguinte tabela do slide. Vemos que à esquerda, existem elementos com uma baixa contagem de elétrons nos subníveis S e D. Mesmo com 12 elétrons dos ligantes, 6 ligantes vezes 2 elétrons compartilhados, eles nunca atingem uma contagem com 18 elétrons. No centro do bloco, os elementos possuem elétrons D suficientes para formarem organometálicos com 18 elétrons. À direita, os elementos podem formar tanto compostos com 16 ou com 18 elétrons, dependendo do arranjo. Elementos mais pesados, como o paládio, platina e irídio formam preferencialmente compostos com 16 elétrons com arranjos quadrado-planares.
A preferência das configurações eletrônicas de 16 ou 18 elétrons na química organometálica torna essencial que sejamos capazes de contar o número de elétrons de valência em um átomo metálico central, uma vez que este valor permite prever a estabilidade dos compostos e sugerir padrões de reatividade. Por exemplo, um organometálico com uma contagem acima de 18 elétrons no átomo central provavelmente atuará como um bom agente redutor, perderá elétrons para alcançar 18 elétrons, enquanto os que possuem menos do que 18 elétrons atuarão como bons agentes oxidantes. No primeiro método de contagem de elétrons, chamado de ligante neutro, considera o átomo central e os ligantes como espécies neutras. Se o organometálico for carregado, simplesmente adiciona-se ou subtrai-se o número apropriado de elétrons do total, dado pela soma de elétrons dos ligantes e do átomo central. O total de elétrons dado pelo metal de transição é dado pela quantidade de elétrons nos subníveis 4s e 3d de valência. Se o metal é D3, por exemplo, ele tem 3 elétrons nos orbitais d e 2 elétrons no orbital s, somado ao total de elétrons compartilhados por cada um dos ligantes. Nesse método, cada um dos ligantes é definido como sendo L ou X dependendo da quantidade de elétrons que ele compartilha para a formação da ligação com o metal. Ligantes do tipo L compartilham 2 elétrons ou múltiplos de 2. L2 significa que ele doa 2 vezes 2 elétrons cada ligante, que é igual a 4, enquanto ligantes do tipo X compartilham apenas um elétron, como o hidreto e metila, por exemplo. Ligantes que compartilham 3 elétrons, como o alila, é caracterizado como um ligante LX, misto de L e X. Para a espécie N e CO4, vemos que cada ligante carbonil compartilha um par de elétrons não ligante que está sobre o átomo de carbono. Como o níquel é um metal D8, ele tem 8 elétrons D e 2 elétrons S, somando 10 elétrons de valência. Como 4 ligantes CO fornecem 8 elétrons ao todo, o metal terá ao todo uma contagem de 18 elétrons. No método de doação de pares de elétrons, diferentemente do método anterior, considera-se que os ligantes sempre compartilham elétrons aos pares e, portanto, eles devem ser considerados como neutros ou como ânions e se estabelece um número de oxidação para cada um desses ligantes. Ligantes como o carbonil são considerados compartilhadores de 2 elétrons. Como esse é um número par, disse que esse ligante tem número de oxidação igual a 0. Já os ligantes hidretos e metilas, que vimos pelo método anterior que só contribui com um elétron, são formalmente considerados como H- ou CH3-, ou seja, eles são considerados como ânions. Nesse caso, para que ele consiga compartilhar 2 elétrons, um elétron deve vir do metal, que agora não é mais considerado como neutro e sim como uma espécie catiônica. Logo, o número de oxidação do metal é igual à quantidade de elétrons compartilhados do metal para o ligante para que ele seja um compartilhador de um número par de elétrons. A contagem de elétrons por esse método é um pouco mais complicada, mas deve-se chegar no mesmo resultado de contagem de elétrons do método no ligante neutro. A contagem de elétrons deve ser igual ao número de elétrons fornecidos pelos ligantes mais o número de elétrons na camada de valência do metal menos o valor do estador de oxidação do metal. Vamos considerar o organometálico de ferro ligado a 2 ligantes ciclopentadinil. O ligante ciclopentadinil é capaz de compartilhar 5 elétrons cada ligante, logo, para que ele seja um compartilhador de um número par de elétrons, cada ligante deve retirar um elétron do metal, e assim, pode compartilhar 6 elétrons por ligante. Como cada ligante remove um elétron do átomo de ferro, logo o estado de oxidação do metal será 2+. O ferro é um metal D6, logo ele tem uma contagem de 6 elétrons D mais 2 elétrons S, que é igual a 8 elétrons. Somando os valores de elétrons tem-se 6 vezes 2 mais 8 menos 2, que é igual a 18. Agora para a apresentação tente fazer os exercícios deste slide utilizando os 2 métodos de contagens de elétrons que foram explicados. No primeiro exercício,
O molibdênio é um metal D4, logo ele possui 6 elétrons na camada de valência. No segundo exercício, o tecnésio é um metal D5, que possui 7 elétrons na camada de valência. Ao resolver o exercício deve-se encontrar uma contagem total de 17 elétrons para o primeiro organometálico e uma contagem de 18 elétrons para o segundo.